Olá, somos alunos da Universidade Federal de Roraima, curso de licenciatura em História, pelo componente curricular História Moderna. Hoje estaremos apresentando um breve relato da Reforma Católica e seus reflexos na sociedade atual. Nosso grupo é composto por Bianca Silva, Débora Alves, John Briglia, que sou eu, e Letícia Silva. Então, contextualizando, a gente vai perceber que a partir do século XVI, a gente tem novas relações econômicas, políticas e sociais estabelecidas e mais complexas que na Idade anterior, a Idade Média. Então, diante disso, a gente tem uma Igreja Católica que ela já não era a única instituição a dar a sua visão de mundo. E associada à sua atuação em discordância com seus ideais, principalmente, ela vai trazer consigo muitas críticas e o surgimento de reformas protestantes ao longo da Europa ocidental, principalmente. Então, observando o meio social, político e religioso, a Igreja Católica vai a esse novo cenário e vai denominar contra-reforma ou reforma católica essa reação ao avanço do protestantismo. Pode passar. Bom, então, como a gente consegue ver essa sociedade? A gente percebe que as transformações na mentalidade da sociedade é de caráter ímpar. Uma vez que o século XVI ele vai ser muito enfático em relação ao Renascimento. O que seria esse Renascimento? Seria um período em que os artistas e pensadores, principalmente, eles vão dar uma nova visão de mundo para a arte, para o pensamento, para o homem. Novos ideais estão surgindo e se ascendendo. É um período de transição. Então, a gente percebe uma valorização do ser humano. A gente percebe também que nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem a ascensão de uma classe social chamada burguesia. São os comerciantes. Então, nesse sentido, a gente vai perceber o fenômeno chamado antropocentrismo, no qual é o homem no centro do universo. Se na Idade anterior Deus era o motivo das ações humanas, agora o homem é o responsável pela ação do homem. Então, as emoções humanas elas começam a ser mais valorizadas pelos artistas. E vão se afastar desses dogmas, dessa ligação direta com a igreja. A gente vai ter uma valorização de debates e opiniões divergentes, uma valorização do racionalismo e do método científico. Então, o homem agora ele passa a ser mais racional no sentido científico, ok? A visão de Lutero. Martinho Lutero foi um dos principais pensadores da Reforma Católica, alguns diriam até mesmo seu protagonista, e apesar de ser um homem que se dedicou à religião, à vida e à fé, ele possuía muitas divergências com a igreja. Uma delas é que ele acreditava que a Bíblia era a única referência da verdade, enquanto a igreja, na época, incentivava que seus fiéis lessem livros escritos pelos papas. Martinho também, ele julgava que as pessoas só poderiam receber o perdão, apenas poderiam ser salvas pelas graças de Deus, através de sua própria fé, sendo desnecessária e abusiva a prática de indulgências realizada comumente pela Igreja para a construção de centros de fé. Bom, a visão de João Calvino. Na perspectiva de João Calvino, que também foi um dos grandes pensadores da Reforma Católica, o indivíduo ele devia ter uma conexão direta com Deus, ou seja, sem a necessidade de intermediários como padre ou bispos. Ele realmente descartava toda a instituição da igreja. E a outra visão que ele tinha, sendo a mais polêmica, é que já existia uma predestinação, ou seja, a salvação já era determinada por Deus. Isso é diferente do pensamento luterano, que acreditava que a fé e as boas obras do fiel pudessem conduzi-lo à salvação. Seu pensamento originou o calvinismo, que foi uma doutrina religiosa que surgiu durante a Reforma Protestante, sendo que as principais ideias são a predestinação e a valorização do trabalho e lucro.
Pode passar. Bom, aqui a gente já percebe o surgimento de duas novas igrejas, a luterana e o calvinismo. Então aqui a gente vai estar na Inglaterra e a gente vai perceber a terceira potência nesse sentido, que seria a igreja anglicana de Henrique VIII. No caso, o primeiro romântico inglês. Bom, para a gente entender essa breve historinha, a gente tem que voltar um pouco antes, lá com Henrique VII, em que o reino britânico ainda não é unido, né? Então, a gente tem os irlandeses e os ingleses. E para lutar uma luta contra a França, a, a Inglaterra vai se aliar com a Espanha. E como ocorriam essas interações entre as casas, os reinados? Muito comum eram os laços matrimoniais. Então, Henrique VII promete seu filho Arthur a Catarina de Aragão. Nesse sentido, eles casam com a ordem da igreja, tudo conforme a igreja, e acaba que Arthur veio a falecer. E ocorre já um primeiro ponto interessante a gente pensar. A união entre Inglaterra e Espanha deveria continuar. Porém, de acordo com Henrique VII, um novo casamento deveria surgir, dessa vez com Henrique, que vai se tornar Henrique VIII. Então, o que acontece? Henrique VIII vai casar com Catarina de Aragão, ou seja, a viúva do seu irmão, e catolicamente isso não poderia acontecer. Só que, com a influência da igreja, o Papa vai dar uma ressalva e esse casamento ocorre. Quando esse casamento ocorre, a gente percebe que Henrique VIII nunca conseguiu um herdeiro, apenas uma menina. E, insatisfeito com o seu casamento com Catarina de Aragão, ele pede ao Papa que permita o divórcio e faça com que ele case com Ana Bolena. E, a partir disso, ele vai alegar que o motivo dessa separação é o fato de Catarina de Aragão não poder dar um filho herdeiro para ele, sendo como um castigo divino perante aquele casamento errôneo, e o que a Igreja Católica não vai permitir. Então, observando isso e a influência que a Igreja Católica tinha na Inglaterra, principalmente com terras e influência política, ele vai acabar com as relações de seu reinado com a Igreja. E ele vai fundar a Igreja Anglicana, que tem vários dogmas religiosos da Igreja Católica. Ela é mais livre no sentido do divórcio, obviamente, que é uma questão que Henrique precisava. Pode passar. Então, em suma, a gente vai ter a criação dessas três novas igrejas protestantes: a luterana, a calvinista e a anglicana, onde Lutero ele vai pregar a salvação pela fé, o culto à leitura da Bíblia, do sermão e Eucaristia. O João Calvino, com o calvinismo, também vai pregar essa salvação pela fé e a predestinação, além de um culto à leitura e o sermão à Eucaristia. Enquanto a Igreja Anglicana ainda é salvação pela fé, entretanto, o culto é a supressão da missa, mas mantém essa pomposidade de uma cerimônia. Ok? Então, aqui a gente tem esse resumo dessas três igrejas protestantes. Pode passar. Bom, é perceptível que a reforma protestante ela foi de extrema importância para áreas como a economia ou manifestações culturais. E isso atingiu a Igreja Católica diretamente. E o que é que a Igreja Católica fez para resolver todas essas problemáticas? Ela fez o que a gente conhece hoje em dia como a Reforma Católica, né? Ou a Contra-Reforma. O primeiro passo
para essa reorganização foi o Concílio de Trento, que aconteceu em 1545. Eles reafirmaram nesse concílio as doutrinas e as morais católicas, discutiram sobre as indulgências, assumiram que realmente aconteceram muitos casos de abuso para lucrar em cima dos fiéis, mas falaram que as indulgências elas eram necessárias. Defenderam as manutenções da igreja, mas falaram que a partir do concílio essas manutenções elas iam ser mais moderadas. E um outro meio que a igreja encontrou para espalhar a sua palavra pelo mundo e não perder o seu poder foi criar a Companhia de Jesus, onde os missionários tinham um discurso pedagógico educacional. Então, a gente parte aqui para as consequências, né, da Reforma Protestante e da Reforma Católica. Com a Reforma Protestante surgiram novas igrejas, como a gente viu aqui, a Igreja Anglicana, a Igreja Calvinista, a Igreja Luterana, e assim a Igreja Católica começou a perder o seu poder na Europa. Houve também a tradução da Bíblia para novos idiomas, como o alemão e o francês, assim muitas pessoas puderam realmente ler ali de fato a Bíblia, e com isso foram surgindo movimentos sociais e econômicos. Já com a Reforma Católica, houveram os investimentos dos padres missionários, como eu já tinha falado para vocês, a Companhia de Jesus. Houve também a proibição de livros contrários aos ensinamentos católicos. Pessoas consideradas hereges agora eram queimadas em praças públicas para servir como exemplo para as demais. E assim se acentuou os conflitos entre os católicos e os protestantes. Nesse período também houveram muitas perseguições por parte da Igreja Católica, principalmente as minorias, porque a Igreja Católica ela não queria dar essa oportunidade da pessoa escolher o caminho que ela queria seguir. Se ela queria ser da Igreja Anglicana, ou da Calvinista, ou da Católica, ela não queria dar essa oportunidade, ela queria que servissem apenas para ela, só ela queria ter o poder. Então ela fez diversas perseguições. Nesse período também, a igreja ela estava perdendo seu poder. Então, os estados individuais, eles começaram a ter mais autonomia e também, automaticamente, um aumento ali no seu poder. E isso facilitou o surgimento dos estados-nação nesse período. E aí a gente parte para o nosso final. Bom, dessa forma, a gente pode concluir que a reforma e a contrarreforma mudaram de forma profunda nossa sociedade, principalmente com os movimentos de humanismo, renascimento e os grandes pensadores que mudaram não só a forma cultural, econômica, social, mas como a própria criação dos Estados-nação. E até mesmo aqui, no exemplo do Brasil, com a Companhia de Jesus, que tem o exemplo de catequização e etc. E quanto à religião, nós podemos observar que hoje não existe uma direção una quanto à fé cristã. Existem vários ramos, como luterano, calvinista, Assembleia de Deus e entre várias outras ramificações. E quanto ao acesso que era tão defendido por Lutero, hoje você pode ter literalmente ao seu toque, no seu celular. Enquanto antes era tão difícil o acesso, hoje é muito democrático. Então a gente pode concluir que a luta de Lutero realmente fez efeito e que suas reivindicações foram conquistadas. E essas são as referências que a gente usou para o nosso vídeo.